Fala galerinha do canal Química em 12, aqui é o professor Francis Isoton para a gente ter mais uma aula envolvente aqui, pessoal, de mistura de soluções com solutos diferentes, só que sem reação química. Sem reação química, ok? Tá, Francis, mas então o que vai importar? Eu vou te mostrar, tá? Você tem um playlist só de mistura de soluções, aonde tem solutos diferentes com reação, que a gente chama também de titulação, certo? Aqui no canal tem esse playlist à tua disposição. Bom, pessoal, nessa aula então, dá uma olhadinha nesses frascos que você está vendo aqui, né? Nesses beckers, por exemplo. Eu tenho aqui soluções com solutos diferentes, só que entre eles não vai rolar reação química. Não vai, tá? Então eu vou te mostrar o que importa numa situação dessa. Francis, o que eu vou fazer? O que uma questão vai me perguntar quando a situação for dessa maneira, tá? Bom, então temos alguns passos, certo? Repara então, cada soluto, né? Ali ele não é igual em cada solução e eu vou te mostrar agora, aqui no quadro, o que pode ser cobrado de você. Vem comigo. Bom, pessoal, então os frasquinhos saíram, mas as informações elas estão aqui. Repare só, o frasco A, por exemplo, tá? Então ele trouxe pra gente uma solução A2 mol por litro, 200 ml de volume com cloreto de bário. Tá? Então um sal lá que está todo solubilizado, perfeito, que vai ser misturado então a uma solução, né? A solução A vai ser misturada à solução B, onde tem iodeto de bário. Tá? Um outro sal então aqui, pessoal, o que há em comum é o íon bário, perfeito. Eu tenho 200 ml e uma concentração a 4 mol por litro. O que podem e vão perguntar para você com certeza numa questão com esse perfil, tá? Pode até trocar o soluto, pessoal, pode ter, né? Pode ser um nitrato, pode ser um sulfato, mas vão perguntar para vocês a concentração de cada um dos íons, do bário, do iodeto e do cloreto. Nós temos 3 íons aqui diferentes, concorda? Temos o bário, perfeito, o cloreto e o iodeto. Esses 3 íons. Francis, o que eu vou fazer? Depende. Como assim depende? Depende de qual íon, ok, a gente vai falar. Eu vou pegar então aqui o íon bário, perfeito? O íon bário para te mostrar o que vai então ali acontecer. Francis, o que vai acontecer com a concentração do íon bário mais 2? Vou te perguntar uma coisa agora, tá? O bário, pessoal, ele é um íon comum às duas soluções ou ele é específico de uma das soluções? Ele é comum às duas, concorda? Visível, né? Cloreto de bário e iodeto de bário, o bário ele é um íon comum às duas, tá? Muito bem. Quando um íon ele estiver presente nas soluções, né, em todas as soluções envolvidas, no caso nas duas, o que vai acontecer com ele, pessoal, é basicamente uma mistura, eu vou tratar isso aqui como uma mistura de soluções, tá? Eu vou tratar isso então como uma mistura de soluções. Não entendi, Francis. Bom, como o bário está presente nas duas soluções, quando eu misturo as duas, ok? Bário se mistura com bário e as concentrações, ok? Elas acabam passando a ser uma média do que eu tinha anteriormente. Tá? Eu tenho aqui o bário numa concentração, aqui em outra, e se eu misturo as duas soluções, eu vou acabar tendo uma média. Francis, vai ser uma média aritmética ou ponderada? Bom, galera, nesse caso aqui, nessa minha questão, como os volumes são iguais, e só porque os volumes são iguais, eu vou ter uma concentração então ali, média no final, claro, tá? Mas é uma média aritmética. Não preciso me desgastar fazendo uma média ponderada, mas só porque os volumes são iguais, a média vai ser aritmética. Perfeito? Muito bem. Agora muito cuidado, olha o que vai acontecer, tá? O bário, pessoal, tá? O bário, então aqui, ele se encontra atualmente em qual concentração? Na solução A, nós temos então aqui 2 mol por litro de cloreto de bário. Mas como esse sal apresenta só um bário, eu tenho a concentração desse figura, certo? A sua concentração, então, aqui no momento, ela é igual a 2 mol por litro, certo? 2 mol por litro. Muito bem? Tranquilo? Essa é a atual concentração do bário aqui. Certo. Agora, pessoal, e na solução B? Na solução B é o seguinte, aqui então o bário ele se encontra numa concentração, vamos ver, igual a quanto, tá? Ó, esse meu sal apresenta 1 íon bário, então temos aqui 4 mol por litro vezes 1, então temos 4 mol por litro, certo? 4 mol por litro. Eles não apresentam a mesma concentração. Eu misturo as duas soluções, pessoal, eu misturo as duas soluções e o que vai acontecer? Eu vou ter uma média, perfeito? Eu vou ter uma média. Eu até posso, na verdade, tá, colocar isso numa fórmula matemática, mas será que precisa, tá?
Não precisa, pessoal. Então eu vou ter aqui, tá? 2 mol por litro, certo? De modo bem informal, tá? Olha só, mais 4 mol por litro, certo? Tudo isso dividido, então, ali por 2, uma média aritmética, mas eu só posso fazer isso, tá? Só posso fazer isso porque os volumes são iguais. Então teremos aqui o quê? 3 mol por litro, sendo a concentração final, então, ali dos íons bário, certo? Então teremos 3 mol por litro. Muito bem, galera. Quanto ao bário, fechou. Eu tratei como uma mistura, por quê? Tá? Porque o bário vem a ser um íon presente nas duas soluções. Ótimo, legal. Mas, tá? Olha só, nós temos, por exemplo, aqui o caso do cloreto. O cloreto não é comum às duas. E agora, tá? E agora o que vai acontecer? Bom, o cloreto, pessoal, o cloreto, que não é comum às duas soluções, como qualquer íon que não for comum às duas, sofrerá uma diluição. Entendi, Francis, o assunto não é mistura? É mistura, mas olha só. Quando mistura as duas soluções, o cloreto que está presente em uma não encontra cloreto na outra. Ele só encontra mais espaço para circular, mais volume de líquido para poder circular. Então, quando um íon não é comum, pessoal, ele vai sofrer uma diluição, tá? Ele vai sofrer uma diluição. É isso que vai acontecer com o nosso íon cloreto. Muito bem. Só que eu quero te chamar a atenção para um detalhe, tá? Vamos lá, vamos devagar, né? Então, o cloreto, pessoal, olha só. O cloreto, presente aqui nessa solução, né, o íon cloreto, eu tenho 2 mol por litro do sal que eu multiplico por 2 cloretos, certo? Ó, 2 vezes 2, porque cada partícula do meu sal libera 2 cloretos. 2 vezes 2, 4. Então, no momento, antes de fazer qualquer coisa, tá, eu tenho que considerar que o cloreto ele vale 4 mols por litro. Francis, eu não peguei, eu te mostro. 2 mol por litro do sal vezes 2 cloretos. Então, 4 mol por litro. Certo? E olha só, ele vai sofrer uma diluição. No momento, tá, antes de fazer a diluição, a concentração inicial do cloreto, então, era de 4 mol por litro. Isso quando o volume era de 200 ml, perfeito? Então, o volume era de 200 ml. Só que agora, pessoal, eu vou misturar as duas soluções, certo? Misturando as duas, o volume ele vai para 400 ml. Então, o volume, ele vai para 400 ml, certo? Em função do quê, né? Do volume ser somado pela mistura das duas soluções. O volume dobrou? Dobrou, né? Concorda comigo? O volume foi de 200 para 400. Então, se o volume, pessoal, ele foi duplicado, a concentração do cloreto, ela cai pela metade, tá? Ó, a concentração, então, aqui, ela cai pela metade. Ela passa para 2 mol por litro. Pegou essa, tá? Então, como o volume dobrou, a concentração de cloreto caiu pela metade. Um íon que não for comum sofre uma diluição. É isso que sempre vai acontecer com um íon que não é comum. Feito? Então, ó, está dominado o caso do bário, está dominado o caso do cloreto, e falta um pra gente aqui terminar tudo, o iodeto. Pessoal, o iodeto também é um íon que não é comum às duas soluções, concorda comigo? O iodeto está só presente na segunda solução, não está presente na primeira, tá? Então o que esse cara vai sofrer, pessoal? Ele vai sofrer uma diluição. Então olha só, a concentração então aqui do íon iodeto, pessoal, ela vai ser alterada através de uma diluição. Tudo porque ele não é um íon comum. Está presente só na solução B. Pronto, ó. Então o iodeto ele vai sofrer uma diluição. Certo. Como é que anda atualmente a concentração do iodeto? Vou te mostrar, tá? Esse nosso amigo aqui, o iodeto, ele, no momento, tem essa concentração, ó. 4 mols por litro vezes 2 iodetos. Pegou essa? 4 mols por litro do meu sal vezes multiplica por 2 iodetos. Então temos, no momento, antes de fazer qualquer coisa, uma concentração de iodeto igual ali, pessoal, a 8 mols por litro. Certo? Tudo bem? 8 mols por litro. Traz para cá, traz para cá. Então a concentração inicial ali do iodeto é de 8 mols por litro. 8 mols por litro. Isso quando, tá? Quando o volume ainda era de 200 ml. Volume inicial, então, ali, pessoal, ele era de 200 ml. Porém, eu vou misturar as duas soluções. E quando eu misturo,
o volume 200 é somado ao outro volume 200, tá? Isso é, o volume final, ele passa a ser, então ali, pessoal, 400 ml. O volume passou a ser 400 ml. Então, quer dizer, o volume, ele duplicou. Concorda comigo? O volume, ele duplicou. Se o volume duplicou, a concentração do iodeto, ela cai pela metade, não é isso? Então, a concentração, ela cai pela metade. Isso é, pessoal, de 8 mols por litro, isso cai para 4 mols por litro, não é verdade? Então, eu vou ter aqui 4 mols por litro. Pronto, ó. Então vem a ser, na verdade, uma diluição que acontece com o iodeto por ele não ser um íon comum às duas soluções. Certo, galera? Não houve reação química nenhuma aqui, tá? Eu não sei montar nenhuma equação química para aquilo que iria acontecer. É muito importante, então, pessoal, tá? Que você saiba o que fazer quando acontecer essa, tá, combinação de informações. Eu tinha dois sais com a menor possibilidade de reação, porque pensa comigo, se cloreto de bário quer reagir com iodeto de bário, tá? Eu vou formar o quê? Tá? Os mesmos compostos, então não tem reação química nenhuma, beleza? E aí fica a seguinte mensagem. Quando um íon for comum às duas, às três soluções, daí por diante, tu trata a situação como uma mistura. Como os volumes eles eram iguais, eu tratei essa mistura com uma média aritmética de bário. Beleza? Uma média, então, ali, aritmética. Agora, o que acontece, pessoal? Tá? O caso do cloreto e do iodeto, não. Eles não eram comuns, então eu tratei como uma diluição. Uma diluição. Perfeito? Mas sempre antes, no caso do bário, do cloreto, ok, do iodeto, eu fiz o seguinte, pessoal. Eu analisei a concentração anterior de cada um deles para depois fazer a mistura, para depois fazer a diluição. Então assim a gente viu o quê? Mistura de soluções, solutos diferentes, sem ter reação química nenhuma. Perfeito? Ótimo, galera, tá? Então vimos com muito cuidado, com muito carinho. Agora faz o seguinte, tá? Ficou com dúvida? Deixa a tua dúvida aí então nos comentários, eu vou respondê-la com certeza e com muito carinho. Te inscreve no canal, ativa o sininho, avisa a galera, ok? E vem com a gente no Química em 12. Um abraço, galerinha. Tchau, tchau.